Jesus por mim derramou, me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim. Eu sinto a presença dele, a tão real presença do Senhor. Eu sou o sacerdócio real, eu sou o povo adquirido. Nessa noite os escolhidos vieram aqui para adorar o Criador. Adorarei, pois o céu está rasgado e eu posso entrar. Eu quero ouvir você adorar. Não me interrompa, quero adorar. Aproveite, adore. Vai passar luta, provação, adversidade, mas aproveite para adorar. Enquanto você adora, ele cura. Enquanto você adora, ele transforma. Enquanto você adora, ele liberta. Veja se você se identifica com isso. Mesmo chorando, passando luta, em meio à pandemia, hoje aqui nessa igreja Deus vai operar. Então vamos adorar. Abre agora sua boca para glorificar. Vamos adorar. Adorarei. Se aqui tem adorador, levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Adore o nome do Rei. Aleluia. Não me interrompa, quero adorar. Eu te adoro, Deus. Senhor, eu te adoro. Nós te adoramos, 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 nós te adoramos. Quero adorar. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Jesus, glória ao nome santo do Senhor nosso Deus. Meus amados, vamos estar de pé, vamos estar orando ao Senhor. Lembrando que amanhã, sexta-feira, presbítero com César e toda a equipe da oração, vamos estar juntos, buscando ao Senhor. Todos são convidados, irmãos, aqui a estarem para buscar a face do Senhor. Amanhã, a partir das 19h30, vai ser muito especial. Então esteja junto. Sábado nós não temos trabalho aqui, mas no domingo pela manhã, às 9h, a nossa escola bíblica dominical. Após a escola, a equipe de evangelismo aí, de missões, irmão, nosso diácono Moisés, Carlinhos e todos os demais irmãos estarão juntos aqui para trabalho da evangelização. Irmãos, culto ar livre, vai ser muito bom e sejamos todos aí para esse trabalho. E à noite, às 18h, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Nós vamos estar orando em seguida. Pastor Elias nos transmitindo a mensagem da palavra de Deus. Pedir para que o nosso evangelista João Paulo esteja aqui orando ao Senhor. Quero agradecer a ele pelo esforço aí de colocar a nossa semana aí, ficou muito bem arrumada. Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja da paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Senhor, neste momento, ó Pai, a qual nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha usar o Teu Filho uma vez mais, ó Pai,
como o Senhor sempre tem usado, ó Pai, por intermédio da sua palavra, Senhor. Vidas sairão daqui transformadas, renovadas, ó Pai. Vidas sairão daqui, ó Pai, restauradas, casamentos restaurados, vidas financeiras restauradas, Senhor. Que haverá cura, libertação, milagre e maravilhas aqui hoje, Pai. Esse é que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Muito obrigado. Antes que eu leia o texto importante, trabalho que os irmãos estão propondo de realizar durante estas quintas-feiras, e eu não tenho dúvida de que esse é um projeto de Deus, e por certo muitos serão alcançados por aquilo que Deus tem reservado para aqueles que aqui estiverem. Então eu quero que os irmãos saibam da minha alegria em poder retornar a esta querida igreja, na companhia do presbítero Wagner, que para mim é também uma grande alegria, e de uma forma especial poder atender ao honroso convite do meu amigo, o pastor Erivaldo, e revê-lo é sempre muito bom, junto da nossa irmã Leidiane. São pessoas do nosso coração, a quem nós respeitamos, admiramos e sobretudo amamos. O pastor Erivaldo é uma daquelas pessoas que nós decidimos levar para a vida toda, como amigo e também com um sentimento de gratidão. Eu não me canso de dizer, porque isto é um princípio, o princípio do reconhecimento, da gratidão. O pastor Erivaldo é a pessoa que correu, trabalhou muito no processo da minha mudança com a minha família para Guarulhos há 2 anos e meio atrás. E eu sou grato a Deus porque todo o processo de mudança tornou-se menos pesado na companhia do pastor Erivaldo. Então, atendê-lo não é só uma questão de prazer, é também uma questão de dever, e um dever prazeroso. Então eu quero registrar aqui a minha gratidão, assim como aos demais obreiros e a todos os irmãos. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Amém. Desde que recebi este honroso convite, o Senhor tem colocado no meu coração o desejo e me feito entender ser esta a direção que Ele tem para nós nesta noite. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Esta importante, e não só importante, mas também esta belíssima carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu e enviou à igreja que estava em Roma. Lembrando que Roma, nesta época, era a capital do Império Mundial. Então, Paulo está escrevendo para a igreja que está dentro da realidade da capital do Império da época. Quando você encontrar a carta de Paulo aos Romanos, localize aí, por favor, o capítulo de número 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. E quando você encontrar o capítulo 15 da carta aos Romanos, identifique aí o versículo de número 29. E leremos
somente esse verso. Os irmãos e as irmãs que encontraram Romanos capítulo 15, versículo de número 29, por favor se manifestem dizendo glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Paulo dizendo, e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E só os que podem digam amém. Amém. Na minha opinião, este é um dos versículos mais impressionantes de toda esta carta. Alguém que conhece a carta aos Romanos, com maiores detalhes, poderá até estranhar uma carta tão rica como a carta aos Romanos, e eu dizendo que este verso é um dos versos que mais me chama a atenção. Mas para nós entendermos, ou pelo menos buscar entender o sentido destas palavras, o que leva o apóstolo Paulo a proferir estas palavras, e não só o que leva o apóstolo Paulo a fazer isso, mas o que está por detrás, o cenário, o que Paulo está vivendo, e o que marca este momento em que Paulo, ele profere essas palavras aos irmãos que estavam em Roma. Para buscarmos ter esta compreensão, é preciso que nós olhemos não só para o versículo que nós lemos. É preciso que olhemos, por incrível que pareça, para além do versículo que lemos e também para além do capítulo de número 15. Então, uma boa compreensão deste verso que nós lemos, ela passa pela compreensão não só do capítulo, mas pela compreensão da própria carta. Então é preciso lançarmos luz à carta que Paulo escreve e envia aos irmãos que estavam em Roma. Muito provavelmente, quando Paulo escreve esta carta, ele estava na cidade de Corinto, por ocasião de sua última viagem missionária. E se você ler a carta aos Romanos, com atenção, é claro, você poderá perceber que há momentos nas palavras de Paulo em que ele demonstra um tom de preocupação. Há momentos, inclusive, que Paulo demonstra uma certa ansiedade. E há uma razão clara para isso. Porque quando Paulo está, muito provavelmente, em Corinto, e escrevendo esta carta, que ele então enviaria à igreja em Roma, ele estava viajando de volta a Jerusalém. E Paulo está voltando a Jerusalém para uma missão especial. Paulo está com as doações das igrejas gentílicas, isto é, as igrejas formadas por cristãos que não eram judeus. E Paulo está levando as ofertas, as doações, os donativos que estes irmãos não judeus enviaram à igreja em Jerusalém, formada por judeus. Com isso, Paulo não sabe como é que a igreja em Jerusalém vai recebê-lo. Paulo não tem certeza. Paulo está preocupado com a forma com que a liderança da igreja em Jerusalém o receberia, uma vez que ele estava trabalhando entre os gentios. Esta preocupação, ela resulta em um pedido de oração, ao momento em que Paulo, nesta carta, ele pede aos irmãos em Roma para que orem por esta viagem,
para que orem, para que os irmãos em Jerusalém o recebessem como cristãos. Então esta carta, ela tem esse caráter também, em que Paulo está pedindo oração a esses irmãos. Mais do que isso, esta carta, ela é chamada por alguns estudiosos da palavra de o resumo daquilo que Paulo entendia pelo Evangelho. Então entendam isso. Alguns entendem que a carta que Paulo escreve aos Romanos, ela representa o resumo, ela representa a explicação menor de tudo que Paulo pensava sobre o Evangelho. E eu confesso aos irmãos que sempre quando eu penso sobre isso, ou compartilho sobre isso, eu fico intrigado, porque esta carta, ela é uma carta complexa, ela é uma carta de difícil entendimento. Agora, se esta carta representa o resumo do que Paulo entendia sobre o Evangelho, o que seria então a totalidade do que ele entendia? Então percebam a capacidade do apóstolo Paulo e um dos propósitos desta carta. Paulo está resumindo o que ele entende como Evangelho. Claro que por Evangelho, eu não estou me referindo aqui à expressão Jesus te ama, porque há quem pense que pregar o Evangelho é dizer a alguém, Jesus te ama. Não, isso não é pregar o Evangelho. O Evangelho, a totalidade do Evangelho, é composta pelo menos de 4 pontos. A criação, em que você aponta para o fato de que Deus criou todas as coisas com perfeição. Em segundo lugar, a queda, isto é, quando o homem peca contra Deus. Terceiro lugar, a redenção, que é o plano de resgate de Deus para com o homem. E em quarto lugar, a promessa da glorificação. Então o Evangelho é criação, queda, redenção e esperança de glorificação. Então, para Paulo, o Evangelho é essa totalidade. E a carta aos Romanos, ela mostra isso com muita clareza. Por isso, alguns chamam esta carta de o resumo do entendimento de Paulo a respeito do Evangelho. Eu não posso me furtar ao dever de lhes explicar, de lhes explicar, ou de lhes lembrar, melhor dizendo, o propósito dessa carta, o contexto em que Paulo está, quando ele profere as palavras que nós lemos. Mais do que eu já tenho dito, é preciso também nos lembrarmos que a carta de Paulo aos Romanos, ela não é uma carta doutrinária, ela não é uma carta teológica. Alguém poderá dizer assim, ora, como não? A carta de Paulo aos Romanos é uma carta riquíssima em pontos doutrinários. É, por exemplo, na carta aos Romanos, que está a expressão que levou, por exemplo, Martinho Lutero a entender o plano de Deus para o homem, de que é aquela repetição de Abacuque, que diz o justo viverá pela fé. É em Romanos, por exemplo, que nós temos a doutrina da justificação, a doutrina da salvação, a doutrina da santificação, a promessa da glorificação. Então alguém poderá dizer, ora, se a carta aos Romanos, ela é uma carta que tem tantos pontos doutrinários, e eu diria até pontos teológicos, esta carta não é uma carta doutrinária? Não. Esta carta não é uma carta teológica? Também não. Ora, então ela é uma carta com que característica? De que natureza? Esta carta, ela é uma carta, preste atenção nisso, ela é uma carta missionária. É claro que Paulo, ele usa da teologia, e ele usa de pontos doutrinários, não como fim, mas como meio. Então, por exemplo,
Qual é o meu fim saindo daqui hoje depois do culto? É chegar em casa. Qual é o meio que eu uso? O automóvel, usando as ruas, as avenidas. Então Paulo, preste atenção nisso. Paulo tem um objetivo. O objetivo de Paulo não é doutrinário, não é teológico, é um objetivo missionário. E ele se utiliza dos meios da teologia e também da doutrina para formar o seu pensamento. Ora, qual é então o objetivo missionário de Paulo? É aí que você começa a perceber por que Paulo trata de questões doutrinárias. Porque é nesta carta que Paulo, por exemplo, ele afirma, primeiro, que todos pecaram, de que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer. Paulo diz também que o salário do pecado é a morte. Então é nesta carta que Paulo afirma que todo ser humano, é no capítulo 5, por exemplo, que ele diz que o pecado entrou na raça humana por um homem e infectou toda a raça. É como se fosse o tronco de uma árvore, que uma vez infectada, ela prejudica toda a árvore, inclusive os seus frutos. Mas Paulo diz também que assim como o pecado e as suas consequências entraram na raça humana por um homem, Adão, também a salvação e a solução desse problema é apresentada também por um homem, um novo Adão, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, observe que Paulo, ele está afirmando, nós precisamos entender isso. Paulo está afirmando que sim, todos pecaram. E porque todos pecaram, eles todos estão destituídos da glória de Deus. Então Paulo diz, a humanidade está perdida. A humanidade está em queda. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu acho isso aqui lindo para nós adiantarmos. Porque observe que quando ele fala do resultado do pecado, ele usa a expressão salário. O que é o salário? É aquilo que se recebe porque se merece. É aquilo que se recebe por algo que foi feito. Então, quando Paulo fala do resultado do pecado, que é a morte, ele usa a expressão salário. Ele está dizendo, a consequência da morte, ela é dada aos homens, porque os homens fizeram por merecer. Os homens merecem, porque trabalharam no sentido de pecar. Mas aí, quando ele fala do que Deus faz pelo homem, ele não diz salário, ele diz mais o dom. O que quer dizer? A dádiva. Não porque eu mereço, mas porque ele decidiu dar. O dom de Deus, aleluia, é a vida eterna. Quem aqui já recebeu essa vida? Aproveite a oportunidade de ver o melhor, glória a Deus, que você já deu aqui nessa noite. Paulo, ele está trabalhando essa ideia. Primeiro, todos pecaram. Todos estão condenados, devidamente condenados, e carecem de salvação. Ora, mas como esses homens, como essas mulheres, como a raça humana poderá se salvar? É aí então, atentem para isso, que aqui está o objetivo missionário da carta. É aí que no capítulo 10, versículo 17, Paulo diz que ele já tinha dito que a salvação vem pela fé, mas agora no capítulo 10, verso 17, ele diz, ora, se para eu ser salvo, eu preciso ter fé, como é que eu tenho fé? Aí Paulo diz, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir
Porque aí, neste mesmo capítulo, Paulo começa a fazer aquele jogo de palavras que ele faz. Então, olha só: todos pecaram, todos estão perdidos, todos merecem a condenação, todos precisam ser salvos. Como ser salvo? Pela fé. Como receber a fé? Ouvindo a palavra. Aí ele começa: como serão salvos? Tem que invocar. Como invocarão se não crerem? Como crerão se não ouvirem? Aí diz assim, ó: como ouvirão se não há quem pregue? Olha agora, aqui está o detalhe. Aí diz assim, ó: e como pregarão se não for enviado? Olha só, todos perdidos, todos precisam ser salvos. Para isso precisam de fé. Para ter fé precisam ouvir. Para ouvir, alguém tem que pregar. E para alguém pregar, alguém tem que fazer o quê? Enviar. Por que Paulo escreve isso para essa igreja? Porque o seu objetivo com essa carta é dizer à igreja que estava em Roma de que ele estaria indo para a Espanha, para pregar na Espanha. Para você que está bem atento aqui, por que Paulo quer pregar na Espanha? Paulo quer pregar na Espanha por dois motivos, ou duas razões. Primeira, porque lá ninguém tinha pregado ainda. Olha a diferença. Paulo, ele não quer pregar onde todos pregam. Paulo não quer pregar num grande congresso, porque os grandes pregaram ali, e se eu pregar ali, eu serei projetado. Não. Paulo quer pregar onde ninguém ouviu. Paulo quer pregar onde ninguém pregou. Aí depois, essa é a primeira razão porque ele quer pregar na Espanha. Olha a segunda razão pela qual ele quer pregar na Espanha. Ele quer pregar na Espanha, primeiro, porque ninguém pregou lá. Segundo, ele quer pregar na Espanha, porque ele diz que onde ele está, enquanto ele escreve a carta, ele diz: onde eu estou, não tem mais para quem pregar. Eu já preguei para todo mundo, sem internet, sem rádio, sem televisão, sem carro, sem avião. Ele está dizendo: eu já entrei em todos os becos, eu já entrei em todas as vilas, eu já preguei para todas as pessoas. Ou seja, o que é que está tomando o coração de Paulo? É o senso de justiça. Por que o senso de justiça? Ora, onde eu estou, todos já ouviram. Na Espanha, ninguém ouviu. Então eu não posso. É para dar vergonha mesmo. Então eu não posso ficar pregando onde todo mundo já ouviu. Enquanto há um povo que nunca ouviu sequer uma vez a mensagem do Evangelho. Olha a consciência de Paulo. E aí Paulo está impregnando isso na igreja que estava em Roma. E ele está dizendo: o povo na Espanha está em perdição. O povo na Espanha está em escuridão espiritual. E para eles serem libertos e salvos, eles têm que ter fé. Para ter fé, alguém tem que pregar. E eu quero pregar. Agora, para eu pregar, alguém tem que me enviar. Aí é quando ele diz assim, olha a estratégia. É aí que ele diz assim, ó: e quando eu for para a Espanha, eu passarei em Roma, e vocês me encaminharão para lá. O que é esse encaminhar? Não se assustem, tá? Vocês vão patrocinar a minha viagem. Isto é, vocês vão cumprir a função de quem envia. Aquele que vai pregar
para que, ouvindo aquele povo, eles tenham fé, clamem e sejam salvos. Então observem, quem está me ouvindo aqui, diga amém. Amém. Esta é a construção dessa carta. Mas Paulo, escute isso, Paulo, ele escreve esta carta, e aí aqui nós começamos a chegar no texto que nós lemos. Paulo, ele escreve esta carta também, atente para isso, também para justificar o fato de que ele ainda não tinha ido estar presencialmente com aqueles irmãos. Pois esta carta, quando é escrita e enviada aos irmãos em Roma, Paulo, ele ainda não tinha estado com aqueles irmãos. Paulo, ele não foi quem plantou esta igreja, originalmente falando. Não. Muito provavelmente, foram discípulos seus. É por isso, para você que está atento aqui, que quando há um momento nesta carta, em que Paulo diz assim: quando eu for aí, eu lhes confirmarei. O que é esse eu lhes confirmarei? Eu lhes darei o selo apostólico. Por quê? Esta igreja, ela não foi plantada por um apóstolo. Então Paulo iria lá e confirmaria, oficializaria aquela igreja. Então, quando Paulo escreve esta carta, ele ainda não tinha estado presencialmente com aqueles irmãos. E Paulo tem uma espécie de sentimento de culpa, porque ele sabe da sua responsabilidade, ele sabe que deveria ter ido, mas ele agora começa a tentar justificar o fato de que ele ainda não tinha estado lá. E em toda esta carta, Paulo, ele vai repetindo isso. Eu, por muitas vezes, quis estar entre vocês. Eu, por diversas vezes, diz Paulo, tentei chegar aí e fui impedido. Eu, muitas vezes, desejei, como desejo, estar entre vocês. Paulo ainda diz assim, e olha, quando eu chegar aí, eu vou compartilhar o evangelho com vocês. E não só isso, eu também vou compartilhar dons de Deus com vocês. Aleluia! Ouçam isso. Paulo, ele está tentando justificar. Paulo está tentando mostrar à igreja em Roma. Eu tentei. Diversas vezes tentei chegar aí, mas fui impedido. Olha isso, fui impedido. A grande questão aqui para você que está atento é: o que pode ter conseguido impedir Paulo de chegar em Roma? Afinal, é Paulo, um homem extraordinário, um homem de uma comunhão extraordinária e profunda com Deus, um homem que esteve no terceiro céu e lá ouviu coisas inefáveis. E o que seria capaz de parar um homem como Paulo? Paulo diz, olha o que ele diz. Ele diz sobre algumas coisas e ele dá indícios de algumas coisas que possivelmente o impediram de chegar em Roma. Por exemplo, falta de saúde. Paulo, sim, era um homem que constantemente lutava com a fragilidade no seu corpo físico. Ele também dá indício de que outro motivo que o impediu de chegar em Roma, por incrível que pareça, volto a dizer, para você que está atento, a falta de dinheiro, a falta de condições financeiras. Olha isso, Paulo, o apóstolo, o homem extraordinariamente capaz, intelectual, é impedido de
de cumprir o seu ministério em Roma, porque vivia doente. Segundo, sem dinheiro. Quer ver outra razão que possivelmente impediu Paulo de chegar em Roma? As suas prisões. Além de doente, Paulo também vivia sem dinheiro. Além de ser alguém desprovido de bens financeiros, Paulo também vivia preso. Eita Deus. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu fico a pensar e eu levanto essa questão a você que está atento. Será que Paulo teria espaço nos nossos dias? Será que Paulo seria um modelo de um ministério bem-sucedido? Porque hoje nós admiramos Paulo. Hoje nós quase que veneramos Paulo. Se alguém falar mal de Paulo hoje, é perigoso dizer que está pecando. Se alguém disser alguma deficiência em Paulo, o sangue de Jesus tem poder. Porque nós colocamos Paulo quase que na posição de uma divindade. Mas eu pergunto, um homem que vivia doente, um homem que vivia sendo perseguido, um homem que vivia sem dinheiro, um homem que vivia preso, um homem que teve que um dia fugir de uma cidade durante a madrugada, dentro de um cesto, para não ser pego. Eu pergunto, esse homem seria celebrado nos dias de hoje? É claro que não, porque o nosso modelo de algo bem-sucedido é o contrário disso. Você quer medir alguém bem-sucedido? Tem dinheiro? Tem saúde? Tem espaço? É aceito pelas pessoas? As pessoas o aplaudem? É assim que se mede alguém com sucesso e bem-sucedido nos dias atuais. Paulo é o contrário, e ele está escrevendo para a igreja em Roma. Eu, por muitas vezes, quis estar entre vocês, mas fui impedido pelo meu estado de saúde, por falta de tempo, por falta de condições financeiras, por causa das minhas prisões. Mas Paulo, no meio desse misto de sentimentos, quero ir, devo ir, é minha responsabilidade, mas sou impedido, sou barrado, sou travado pelas minhas próprias limitações. E agora, Paulo está começando a concluir esta carta. E aí sim, no capítulo 15 e versículo 29, ele começa dizendo: e bem sei que, olha, você tem que entender isso aqui. Ele já tinha dito: me falta saúde, me falta dinheiro, me falta tempo, me falta condições humanas para ir. Mas olha como ele está encerrando praticamente a carta. Mas bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude do Evangelho de Cristo. Olha isso. Tenho dinheiro? Não. Mas eu sei que, indo ter convosco, chegarei. E chegarei com a plenitude do Evangelho de Cristo. Tenho dinheiro? Não. Mas eu sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude do Evangelho de Cristo. Eu tenho os aplausos humanos? Não. Mas eu sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude
você se eu estou sendo claro aqui. Aleluia, Deus. Mas ouça. Diante de todas as suas limitações financeiras, físicas, de saúde, de impulso humano, Paulo começa o verso que nós lemos dando-nos uma lição. Tenho dinheiro? Não, mas uma coisa eu tenho. Eu tenho convicção. Quando ele começa dizendo, e bem sei que eu olho para o lado de fora, se eu olhar para o lado de fora, eu diria, nunca chegarei. Mas quando eu olho para o lado de dentro de mim, eu digo para vocês, eu sei que indo eu chegarei. Olha isso. Tem dinheiro? Não, mas convicção eu tenho. Tem saúde? Não, mas convicção eu tenho. Ora, não é este o papel da fé? Aleluia, Deus. Para que serve a fé? Há quem pense que a fé ela serve para eu conseguir o que eu quero. Ora, Paulo é um pregador. Para você que está atento aqui, se coloque no lugar dele. Eu preciso ir para Roma. Não tenho saúde e não tenho dinheiro. O que eu preciso para chegar em Roma? Eu preciso de dinheiro e saúde. Então, se eu penso que a fé é me dar condições ou aquilo que eu quero, Paulo entenderia que a fé lhe daria o quê? Dinheiro e saúde. E é isso que ele diz que ele vai ter? Não. Ele diz assim, independente se eu tenho ou não, eu sei que indo eu vou chegar. Com ou sem dinheiro. Com ou sem saúde. É uma questão que vai além do que os meus olhos veem. É uma questão de algo que foi plantado dentro de mim. É uma questão de convicção. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? A fé trabalha para quem? A fé trabalha para quem? Alguém vai dizer rapidamente, a fé trabalha para mim, mas não é mesmo. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Fica com medo não. Aleluia. Ora, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então a fé não trabalha para me agradar. A fé trabalha para agradar a Deus. Então a fé não faz aquilo que eu quero. Não. A fé faz eu aceitar aquilo que Deus quer. É só você ler o sentido e o significado de fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o que ela é? Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela é também a prova das coisas que não se veem. Espera aí. Então a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que chegaram, das coisas que vão chegar. Não sei. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ela é o firme fundamento das coisas que se... Então não é o firme fundamento das coisas que vão chegar. Não. Ela diz que ela é o firme fundamento das coisas que eu estou esperando. Não perca não, gente. E ela é a prova das coisas que eu vejo? Não. Das coisas que eu vou ver? Não sei. Ela é a prova das coisas que eu não vejo. Então eu pergunto aqui, objetivamente aqui, eu pergunto, a fé trabalha em que tempo? Depois que eu recebo o que quero? Durante eu receber?
ou antes de receber? Antes. Então a fé não é para eu receber. A fé é para eu continuar sendo crente quando eu não recebo. É o seguinte: chegou? Não. Vai chegar? Eu não sei. Você está esperando? Estou. Você continua crendo em Deus? Eu continuo. Não chegou, mas eu creio mesmo assim. É isso, é o que Paulo está ensinando. Tem dinheiro? Não. Tem saúde? Não, também não. E essa oferta que você tem na mão? Não é minha. Isso aqui eu estou levando para Jerusalém. E depois? Depois eu não sei. Eu só sei que com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, eu sei que eu vou. É mim, caminhando no processo de ir, eu sei que Deus me fará chegar. A única coisa que Deus requer de nós é continue caminhando. Ah, mas eu não tenho condições, só caminhe, só avance, que Ele te dará força e você chegará. Quem entende a voz de Deus, adora Ele nessa noite. Salmo 126, andando e chorando. Diga bem forte para a sua pessoa, diga andando e chorando. Só mais uma vez, diga andando e chorando. Diga assim: eu posso até chorar. Eu só não posso parar. Chore, meu irmão, mas chore andando. Porque se parar, vai chorar do mesmo jeito. Então é melhor chorar andando, avançando. Porque andando e avançando, você por certo chegará. Para a glória de Deus! Oh, glória a Deus! Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Deus vai renovar as suas forças hoje. Deus vai renovar o seu vigor espiritual hoje. Mas Paulo, ele não só sabe que mesmo sem condições, ele vai e vai chegar. Ouça isso. Como ele também sabe, preste atenção nisso, ele também sabe como ele estará quando chegar. Tem dinheiro, Paulo? Não, tem não. Saúde? Não tem não. Vai ter? Me parece que não. E aí você vai parar? Aí eu tenho certeza que não. Então você vai assim mesmo? Vou, e aí? Indo, eu chego. Aleluia. E vou dizer mais, hein? Eu não só sei que vou chegar, como eu sei como eu estarei quando lá chegar. Como é que você vai estar, Paulo? Ele disse: e bem sei que indo ter convosco. Não só vou não, vou chegar. E eu chegarei com a bênção do Evangelho? Não, é muito pouco. É com a plenitude. Aleluia. Aleluia. Agora, o que Paulo quer dizer aqui? O que significa plenitude? Alguém dirá assim: a plenitude é o todo. Não é não. O que seria plenitude? Olhe bem. Está vendo esse copo com água? Ele está quase cheio. O que seria plenitude? Plenitude não é algo já feito, algo terminado. Não. A ideia de plenitude é algo que está sendo feito. O que significa plenitude? É completar a tarefa de encher. Isso significa plenitude. Plenitude não é: ele atingiu a plenitude, então ele está cheio. Não é isso.
Plenitude é algo que está sendo realizado. É como se você olhasse esse copo como ele está faltando um pouco aqui. E você vem com uma jarra da mesma água e completa a tarefa de encher até transbordar. O que é que Paulo está dizendo aqui? Você tem dinheiro, Paulo? Não. Tem saúde? Não. E por que você vive passando necessidade? Então, porque este é o meio pelo qual Deus está usando para completar a tarefa de me encher. O que você está dizendo? Que Deus te esvazia de coisas desta vida para te encher de coisas espirituais? É isso mesmo. Aleluia. Paulo está dizendo, então, a minha limitação, as minhas dificuldades não são para me humilhar. As minhas limitações não são para me paralisar. Não. Pelo contrário, eu já atingi uma consciência cristã que me faz entender que as minhas adversidades é Deus completando a tarefa de encher. E quando eu estiver transbordando, Ele me fará chegar aí para compartilhar com vocês aquilo que Ele está me dando. Agora veja. Vê se não é para pensar. Tem dinheiro, Paulo? Não. Inclusive, quando eu chegar aí, eu vou pedir um pouco para vocês. Sim, ele disse que ia pedir, mas para ele pregar. Tem saúde, Paulo? Não. E vocês acham que quando eu chegar aí eu vou ficar reclamando? Não. Então quando você chegar aqui, você vai falar sobre o quê? Então quando eu chegar aí, eu vou ser usado por Deus, não para pedir alguma coisa para vocês, mas eu vou chegar aí para compartilhar. Eu não estou indo aí para tirar, embora eu precise. Não, eu estou indo aí para dar. Eu estou indo aí para transbordar sobre vocês. Paulo, e como é que Deus está trabalhando em você? Deus está usando as adversidades para me moldar, para me encher e para transbordar sobre vocês. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? Jesus é o maior exemplo. E eu tenho pensado isso esses dias. Jesus está crucificado. Ô meu irmão, já estou encerrando. Minha irmã, a gente sente uma dor de cabeça e já quer que as pessoas sintam pena da gente. Meu Deus. Dá um resfriado. Será que é? Não falei nada, só perguntei. Será que é? E já deita. Fica lá no cantinho. E quer que todo mundo pare a vida por causa dele. Porque a gente sente uma dor, quer que todo mundo se volte para nós. Olha Jesus crucificado. Não, a gente não tem noção do que é isso. É verdade. Porque por muito menos a gente quer jogar tudo pro alto. Meu Deus. Meu Deus. Por muito menos a gente quer entregar cargo. A gente quer abandonar a fé. Jesus está crucificado. Corpo dilacerado. Não, a gente não sabe o que é isso. Sua cabeça com uma coroa de espinhos venenosos. Não. A gente não sabe o que é isso. Porque a nossa vida cristã é pautada em prazer. Olha os hinos. Deus não te deixará sofrer, e se sofrer ele te tira do sofrimento. Eu acho que esse tipo de hino, ou se fosse ouvido pelos
irmãos primitivos, eles diriam: vocês estão falando da mesma fé que a minha? Glória a Deus. Concordo plenamente. É a mesma igreja? Vocês estão falando do mesmo Deus? Mas vamos lá, Jesus está crucificado, corpo dilacerado, rosto desfigurado, cabeça tomada por uma coroa de espinhos venenosos. Pior, o pecado da humanidade toda sobre ele. Olha a preocupação de Jesus. Ele percebe que aos pés da cruz estão ali João, o apóstolo, e Maria, sua mãe. Depois de velho, a pessoa fica doente, liga para a mãe: mãe, estou doente. Querendo que a mãe ligue para ele todos os dias para saber se melhorou. Olha a preocupação de Jesus. No estado em que ele se encontrava, ele percebe que sua mãe está ao pé da cruz e João, o apóstolo. Ele se volta para João e diz: homem, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Para nós não significa nada, mas para João e Maria significou. Por quê? Porque José, marido de Maria, já tinha morrido. E segundo a tradição, quando o pai de família morria, o filho mais velho assumia a responsabilidade sobre a mãe, de cuidar da mãe, de proteger a mãe. Jesus está crucificado e está preocupado com quem vai cuidar da mãe dele. Aleluia. Ele não está preocupado com ele, está preocupado com a mãe dele. Olha, tem filho que a mãe é idosa e fica tirando as coisas da mãe e acha que vai ficar impune. Faz um empréstimo lá, daí eu paga a primeira parcela pela metade, depois nunca mais. Ô glória, é, Raça ruim, é mesmo assim. não dá e ainda tira. É mesmo assim. Jesus é o contrário. Jesus está preocupado com o bem-estar da mãe. Daí quando ele diz para João: eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, o que Jesus está dizendo para João é isso aqui: assuma o meu lugar na minha casa, cuide da minha mãe para mim. É o que Paulo também entendeu. Durante a minha adversidade, Deus está me preparando, não para me beneficiar, não, mas para que quando eu chegar aí com vocês, eu seja uma bênção na vida de vocês. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? Não reclame da sua adversidade, não reclame das privações, não. É Deus te provando, é Deus te forjando, é Deus usando isso para te encher, para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Oh Deus, quem recebe a palavra, glória ao Senhor. Com a permissão do meu amigo pastor Ivaldo, se coloque em pé, adorando ao Senhor. Oh Espírito Santo, louvado seja o teu santo nome. Privação não é para te matar. Escassez não é para te humilhar. Tempo de abandono, tempo de perseguição, tempo de ausência de aplauso, não é para te humilhar. É Deus. É Deus completando a tarefa de encher. Está quase cheio, mas Ele quer te encher mais, para transbordar, porque Ele não te chamou para você ser abençoado. Deus falou para Abraão: sai da casa do teu pai e eu vou te fazer abençoado. Sai da casa do teu pai.
e ser tu uma bênção. Deus não quer te fazer abençoado. Deus quer fazer de você a própria. E outra coisa, e eu vou te abençoar, não é para você ser abençoado, eu vou te abençoar para que você seja uma bênção e abençoe todas as famílias da terra. É o princípio de Jesus. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Não é em mim, é sobre mim. E não é para mim. Está sobre mim. Porquanto me ungiu. Para mim, não, para apregoar boas novas aos pobres, dar vista aos cegos. Ele era cego? Não. Então é para quem? É para o outro. Então não é unção para mim. É unção em mim para os outros. Então eu não sou o alvo. Eu sou o canal. Só que para desobstruir esse canal, Deus tem que forjar. Deus tem que limpar. E como é que ele limpa? Não é dando as coisas. É tirando mesmo. Não é fazendo sobrar. Que é isso, pastor? É fazendo faltar. Não, pastor. É sim. Escassez. Aí é Deus desobstruindo da sujeira, da ganância, da soberba. Eu tenho, o outro não tem. Aí Deus tira por um tempinho. Falando, você pode até ser uma torneira, mas a fonte sou eu. Quem que é torneira? Você vai lá na loja de material de construção, o que tem lá é torneira. E serve para quê? Pega lá, abre a torneira lá daquele material de construção e começa a beber água. Vão te chamar de louco. Porque torneira sem água, para que serve? Agora, e uma pica sem torneira? Se tiver limpo, a gente bebe sem torneira mesmo. Então, água sem torneira é água. Agora, torneira sem água É mesmo assim. a gente é só torneira e olhe lá. Tem uns que é só aquele cano. Mas a fonte é Deus. Paulo, eu estou te colocando nessa condição porque eu te conheço. Eu sei da sua inclinação. Eu sei que se você tiver muito, é um problema sério. É mesmo assim. Então eu sei onde tratar com você. Mas não é para te matar. Não é para te humilhar. Não. É só eu completando a tarefa de encher. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem me dado de hoje à noite estar aqui com os meus irmãos para cultuar ao Senhor e também ser